Vamos compartilhar um pouco da palavra, né? Hoje eu queria falar, vamos ver um pouquinho sobre a menor carta de Paulo, carta de Filemon. E eu convido os irmãos a abrirem em Filemon. Tem apenas 25 versículos essa carta. Basicamente, essa carta, assim, de forma bem resumida, Paulo está escrevendo para Filemon e ele está intercedendo em favor de Onésimo, um escravo fugitivo. Mas aí vem a pergunta, o que é que essa carta pode falar para nós hoje? Será que o assunto escravidão pode nos ajudar em algo hoje? Mas hoje nós não temos escravidão, né? No nosso meio, pelo menos não de forma oficial, nós não sabemos de escravidão. Mas será que nós precisamos fazer? Será que é realmente pelo fim da escravidão que Paulo está escrevendo? Será que ele está tentando a abolição dos escravos lá no Império Romano? Será que é esse o objetivo de Paulo? E eu ouso dizer, irmãos, que caso, numa hipótese, né, que nós não tivéssemos nenhum escrito, nenhum documento, nenhuma evidência do que aconteceu lá no primeiro século, do que nós chamamos de cristianismo, do que nós conhecemos como cristianismo, se somente essa carta tivesse chegado até nós, ela já traria muitas coisas que nos deveriam fazer pensar. Algo diferente está acontecendo nessa ocasião. Ninguém diz coisas como Paulo disse nessa carta. Como que eu posso dizer, o mundo não funciona assim. Alguém está propondo algo diferente, está tentando viver de forma diferente. Então Paulo, alguém aqui nessa carta, Paulo, está nos chamando para ver o mundo e as coisas de forma diferente, tentando um caminho novo. Quando nós lemos essa carta mais atentamente, nós podemos ver que existe algo bem mais profundo, mais radical, algo profundamente extraordinário aqui, revolucionário acontecendo aqui. E o pedido que Paulo vai fazer a Filemon, ele deve causar um terremoto social e cultural. Aliás, Paulo acredita e ele crê que esse terremoto, essa revolução, já aconteceu pela ação de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, vamos lá para o texto. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver aqui desde o início, Paulo está se apresentando e junto com ele o irmão Timóteo. Isso era um costume, de Paulo incluir companheiros em suas saudações, indicando isso humildade, indicando que a obra de Cristo, a obra de Deus, não é uma empreitada, não é algo individual, mas é algo coletivo, é algo conjunto. E Paulo diz aqui que ele é prisioneiro de Jesus Cristo, e isso tem um duplo sentido. Primeiro, porque ele é um servo de Deus, ele é um verdadeiro prisioneiro, obediente ao seu Senhor. Em segundo lugar, porque literalmente ele estava preso, ele estava em cadeias, E aqui
muitos estudiosos consideram que ele estava preso em Roma, mas existe uma grande possibilidade, apesar de não estar registrado isso em Atos, de que ele estivesse preso em Éfeso, porque Éfeso é uma cidade mais próxima a Colossos, que é o lugar de residência de Filemão. Então, ao se dirigir a Filemão, Paulo o chama de colaborador, ou seja, Filemão trabalha também no ministério. Ele é alguém que atua na obra de Cristo. Depois ele indica a Áfia, provavelmente ela fosse a esposa de Filemão, ou talvez alguma mulher que tivesse um destaque na comunidade. Arquipo, provavelmente também ele fosse o pastor, o líder da igreja que estava lá na casa de Filemão. Lá em Colossenses a gente pode ver isso de forma mais clara. E aqui então ele se dirige a outras pessoas, à igreja, né? E isso nos mostra que a carta, apesar de ter uma conotação muito pessoal, né, entre Paulo e Filemão, o pedido que ele vai trazer a Filemão, ele quer envolver a igreja. Tanto o pedido como a solução desse pedido, ele envolve a igreja, ele quer a participação da igreja. Não é algo para ser resolvido apenas particularmente. Então, o pedido e a resposta devem envolver também toda a igreja. E Paulo, ele encerra a sua saudação desejando que Filemão e a sua casa, né, no verso 3, experimentem a graça e paz de Deus em Cristo. Então, nesse início de saudação, e agora um pouco em seguida, a oração que Paulo vai fazer, nós podemos ver assim a semente a partir da qual a carta vai se desenvolver. O pedido, né, a carta vai crescer e vai florescer. E aqui nós podemos ver uma sementinha que ele vai colocando aqui. E algo muito importante que nós já vamos ler aqui na sequência, na oração, é o que nós chamamos de koinonia, né? A comunhão que permite a comunidade dos que creem, daqueles que estão em Cristo, né, crescerem juntos em unidade. Nós vamos ver isso em seguida, quebrando todas as divisões que existem, né, tanto na sociedade, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E essa unidade nada mais é do que a igreja, o seu povo, né, em Cristo Jesus. Vamos ver agora os versículos 4 e 5. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, nesse verso 4, nós podemos ver Paulo agradecendo a Deus pela vida de Filemão, e ele mostra o motivo principal aqui. Ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Filemão tem demonstrado amor e fé em Jesus Cristo, e também pelos irmãos, pela igreja. Ele ama seus irmãos em Cristo. A fé no Senhor Jesus é o que transforma as nossas vidas, nos dá ânimo, nos dá vida, e dá vida em amor em comunidade. E olha o verso 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E olha só em primeiro aqui, a comunhão ou a parceria que vem com a tua fé. A koinonia, a comunhão, a parceria. A koinonia, a comunhão, ela é gerada, ela procede da fé que Filemão tem na companhia de todos os santos, de todos os cristãos. É isso
A fé de Filemão é fortalecida, ela cresce na comunhão, na companhia dos outros irmãos. Por isso aqui nós já vemos um princípio: o crente não pode viver isolado, ele vive em comunhão, ele cresce em comunhão. O estar juntos, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros, né? E no final do verso 6 aqui, a maioria das nossas traduções, elas falham um pouquinho, porque elas dizem para com Cristo. Mas o melhor aqui, a NVI, não sei quantos dos irmãos estão com a NVI aí, mas a NVI diz: no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Em Cristo seria a melhor tradução. O que ele quer dizer aqui, irmãos, é que por causa de Cristo, e particularmente por causa da morte e ressurreição de Cristo, a fé em ambas, né, a fé na morte e na ressurreição de Cristo, elas invocam pessoas de todos os tipos, quer sejam judeus, quer sejam gregos, brasileiros ou argentinos, ricos ou pobres, homens ou mulheres, livres ou escravos, todos são trazidos para uma única família, a família de Cristo. Todos são trazidos. Então a oração de Paulo é para que essa comunhão, a koinonia, que acompanha a fé de Filemão, tenha um efeito poderoso e ela seja eficaz em trazer Cristo, em tornar realidade essa família de Cristo na igreja de Colossos. É isso que ele deseja, que a koinonia, que a comunhão entre os irmãos, ela se torne efetiva, ela se torne rica, poderosa. E a oração de Paulo é para que Filemão, ele tenha essa compreensão clara do que é isso, prática, ou seja, a comunhão dos irmãos vai trabalhar com poder rumo à plena unidade, a plena unidade que Jesus quer de nós, que é o objetivo final da transformação do nosso caráter. Então, ele quer que isso seja realidade na igreja de Colossos. E já antecipando um pouquinho o assunto aqui, irmãos, o que Paulo deseja é que onde há divisão no povo de Cristo, a tarefa é que cada um de nós precisa crescer em Cristo, em santidade, em comunhão, para dentro de Cristo. E isso pode nos trazer crescimento e quebrar essas divisões que existem muitas vezes no nosso meio, para que nós tenhamos uma unidade firme, plena, poderosa, amorosa. Tá? Essa é a oração de Paulo por Filemão e Onésimo. Verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E ele termina essa oração dizendo que tem grande alegria e conforto, porque ele sabe que isso tem sido realidade na vida de Filemão. Filemão tem demonstrado amor por Cristo e pelos seus irmãos. Ele tem sido fonte de bênção na vida dos irmãos. Então isso gera grande alegria no coração de Paulo. E nessa introdução e nessa oração que nós vimos nesses 7 primeiros versículos, nós podemos ver aqui a base, o fundamento, a semente daquilo que Paulo vai fazer agora, do pedido que Paulo vai fazer a Filemão. Ele está mostrando para Filemão quem ele é em Cristo e como ele deve viver. Ele está falando: você é um servo de Cristo. Vamos para o verso 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor
sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, no verso 8, nós podemos ver, Paulo, foi o que eu acabei de dizer, mostrando para Filemão a posição dele, quem ele é em Cristo Jesus. Então, aqui no verso 8, Paulo, ele fala, eu sou em Cristo quem eu sou. Ele tem autoridade para dizer, não só para pedir, mas para ordenar a Filemão o que ele vai pedir. Mas ele não quer fazer isso. Ele quer fazer algo, ele quer pedir e que Filemão aceite isso em amor. Ele prefere fazer um pedido e não uma ordem. Então ele vai interceder por Onésimo, a quem ele levou a Cristo, mesmo estando na prisão. E aqui, irmãos, uma pequena explicação. Não é muito, tem estudiosos não tem muito consenso nisso, do que aconteceu, mas é uma grande possibilidade. Onésimo, ele era escravo de Filemão, ele fugiu e provavelmente deu algum prejuízo, roubou alguma coisa de Filemão. E por algum motivo que não é mostrado assim bem claramente na carta, ele procurou Paulo, que estava preso, provavelmente para solicitar uma ajuda, para interceder junto a Filemão. Só que nessas visitas a Paulo, ele se converte, como nós vamos ver no verso 10, olha só. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, ele evangelizou Onésimo e ele se converteu. Então, Paulo chama de filho, alguém que se converteu quando Paulo estava preso. Então, assim, Paulo vai interceder por esse filho. E no verso 11, ele diz, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E é interessante que o nome Onésimo significa útil, mas Paulo diz que antes ele era inútil, mas agora sim, nesse momento, o Onésimo é útil tanto para Paulo como para Filemão. Verso 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. E agora Paulo está mandando Onésimo de volta a Filemão. Mas agora, numa nova condição, numa nova perspectiva. Assim, Paulo fez com que Filemão, mostrando quem ele é em Cristo, Paulo também agora faz o mesmo com Onésimo. Filemão, você é um servo de Deus, você é um filho de Deus. E agora ele vai do outro lado. Agora, Onésimo, você também é alguém que teme a Deus, que teme a Cristo. Então ele mostra que os dois são agora servos de Deus. Verso 13 e 14. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, Paulo aqui quer manter Onésimo junto de si, porque ele estava sendo útil, ele estava ajudando Paulo naquela situação em que ele estava na cadeia. Mas ele não quer ver que Filemão libere Onésimo por obrigação, mas ele quer que faça isso de livre vontade, de espontânea vontade. Versos 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne,
quer no Senhor. E aqui Paulo entende que Deus, na sua soberania, ele estava agindo nas circunstâncias, afastando Onésimo de Filemom por um tempo, mas para que isso fosse algo, que essa separação voltasse, Filemom tivesse Onésimo, não mais de forma parcial, mas agora de forma total. Ele seria irmão em Cristo dele, né? Não seria mais aquela relação, o relacionamento deles mudaria. Relação entre senhor e escravo agora se tornaria irmãos em Cristo. A situação mudou. Então ele entende que essa separação foi ocasionada por Deus. Deus permitiu isso. Verso 17, irmãos. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E nesse verso, Paulo justifica o seu pedido na participação de Filemom no Evangelho. A principal coisa que Paulo está pedindo é que quando Onésimo chegar em casa, Filemom o considere como se fosse o próprio Paulo. É como se ele dissesse assim: se você me considera seu irmão em Cristo, se você tem comunhão comigo, aceite Onésimo da mesma forma. Pelas leis da época, irmãos, Filemom poderia levá-lo, castigá-lo, puni-lo, inclusive com a morte. E inclusive morte por crucificação. Então, Paulo, aqui ele não quer apenas que Filemom perdoe Onésimo, né? Ele quer a mudança, ele quer que esse relacionamento seja pleno, porque agora eles são irmãos em Cristo. Então, o tema principal aqui da carta, nós já podemos ver, é a comunhão, é a parceria, é o companheirismo, é a koinonia. Aquela barreira que existia de servo e escravo, ela foi quebrada, porque agora eles são irmãos em Cristo. Como nós vimos já no verso 6, né? Para que a comunhão da tua fé, o tema se volta aqui, né? O tema está voltando nesse versículo. Nós podemos ver então que Paulo deseja que a barreira social que existia entre os dois, ela seja quebrada em nome de Jesus, porque os dois agora são servos de Cristo. Então, que haja unidade entre Senhor e escravo, mas em Cristo. Por isso ele diz: recebe-o como se fosse a mim mesmo. É o que Paulo também diz lá em Gálatas, que eu já citei agora há pouco, né? Não há judeu nem grego, escravo ou livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Por mais que Paulo valorizasse a liberdade, o principal, o que mais importava para ele não era isso. O que mais importava para ele era a reconciliação entre os irmãos em Cristo. Porque agora os dois são irmãos em Cristo. Por exemplo, se Filemom aceitasse Onésimo de volta, mas ele falasse o seguinte, desse uma resposta zangada: tudo bem, eu aceito ele de volta, mas eu nunca mais quero vê-lo na minha frente. Isso seria uma derrota para Paulo. Não era isso que Paulo desejava. Paulo desejava era a reconciliação entre ambos, né? Paulo não queria apenas resolver um problema, ele queria algo muito maior. Não simplesmente passar panos, né, sobre o problema. Ele queria uma mudança, ele queria algo muito maior do que isso. O que importava para ele era a reconciliação.
E foi por isso que Paulo escreveu essa carta. Agora vamos imaginar também o momento que Onésimo está retornando à sua casa. Como deveria ser o comportamento dele? Será que ele deveria chegar, bom, eu estou com uma carta aqui de Paulo, mandando Filemon me aceitar de volta. Ó, Filemon, Paulo mandou que você me perdoe. Todo confiante. Não deveria ser essa atitude dele, né? Ele deveria, por exemplo, ele deveria ser como o filho pródigo. Trata-me, né, pai? Pai, trata-me como um dos seus trabalhadores. Com pesar no coração, ele reconhecendo o seu erro, a transgressão que ele cometeu diante do seu Senhor. E por outro lado, Paulo também esperava que Filemon agisse como o pai da parábola do filho pródigo, um pai perdoador, aceitasse Filemon, né, como a quem que se arrependeu, né? Então, o que Paulo espera, né, o que Paulo aqui está ensinando tanto para Filemon como para Onésimo, é que eles têm que mudar a forma de pensar. Eles têm que entender que agora eles fazem parte de algo muito maior. Eles pertencem ao reino de Deus. Eles não podem mais pensar como o mundo pensa. A mentalidade deles, o comportamento deles, a forma de ver o mundo, agora não é mais como era antes. Ela está baseada agora na palavra de Deus, na Bíblia, né? Verso 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. É interessante que quando Filemon encontrar Onésimo, ele deve recebê-lo como se fosse o próprio Paulo. E isso já é algo assim, espantoso, né? O que Paulo está pedindo. Ele já estava fazendo algo diferente. Mas o que Paulo quer aqui é muito mais ainda que isso, né? Qualquer coisa errada que Onésimo tenha feito, Paulo vai assumir por isso. E como eu falei já agora há pouco, a punição para um escravo fugitivo poderia ser até a morte, se o senhor dele quisesse. Inclusive a cruz, né? Então aqui a gente pode até... Paulo poderia estar até falando assim, se ele merece a cruz, eu a tomarei em meu lugar, né? Mas por outro lado, Filemão também poderia pensar o seguinte, muito bem, Paulo, obrigado. Nesse caso, você me deve muito mesmo, né? Mas daí Paulo escreve o seguinte, como se ele dissesse o seguinte, assim, a propósito, Filemão, lembre-se que você me deve a própria vida. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, eu investi na tua vida, agora eu estou esperando um retorno da tua parte, eu quero que você me retribua. Então, irmãos, isso tudo que nós temos visto aqui, vamos dizer assim, é o coração da carta, é o coração da carta, a verdadeira comunhão em Cristo, a transformação que existe nas pessoas que estão em Cristo. Irmãos, vamos sair um pouquinho desse texto aqui de Filemão. Eu peço que os irmãos abram em 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 16.
Olha o que diz aqui. Assim, 2 Coríntios 5, a partir do verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se alguém conhecemos, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo aqui? Filemão, Onésimo, vocês em Cristo são novas criaturas. A forma de ver o mundo, de olhar um para o outro, de agir, de pensar, de tomar decisões, não pode mais ser da forma que era antes. Vocês são novas criaturas. Vocês não podem mais viver como o mundo vive. O mundo tem os conceitos deles, vocês são influenciados por isso, mas vocês são novas criaturas. Vocês fazem parte dessa nova criação. A posição de vocês foi radicalmente mudada, foi radicalmente transformada. E como é que isso aconteceu? Verso 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A posição de vocês, o que aconteceu com vocês, foi pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo mudou a forma da vida de vocês. Vocês não podem mais viver como antes. Tudo na vida de vocês tem que ser transformado. E olha o que diz, né? Não imputando aos homens as suas transgressões, né? Ou não levando em conta os pecados dos homens. Paulo está dizendo, está vendo, Filemão? Da mesma forma como Jesus não imputou os nossos pecados, ele tomou os nossos pecados. Não leve em consideração as transgressões de Filemão. Aceite isso, aceite ele como irmão. Ele é teu irmão em Cristo agora, né? E olha como diz o final do versículo 19. E nos confiou a palavra da reconciliação. Claro que, em primeiro lugar, essa palavra de reconciliação está dizendo que nós somos instrumentos de Deus para levar o evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que ainda estão distantes, que estão separados de Deus. Mas, num segundo momento, nós também devemos levar essa conciliação, reconciliação, quando nós vemos diferenças no nosso meio, entre os nossos irmãos. Quando nós vemos divisões, brigas, pessoas tratando mal por ser diferente, né? Um é mais bonito que o outro é mais rico, né? Por algum motivo, dividindo, havendo divisão. Isso não pode haver. E isso é o que nós vemos claramente na carta ao Filemão. Paulo exercendo o ministério de reconciliação. É como se ele abrisse os braços e de um lado ele abraçasse Filemão e de outro ele abraçasse Onésimo e falasse, agora nós precisamos nos reconciliar, nós somos uma unidade, em Cristo nós somos um, e isso tem que fortalecer a nossa união. Então ele pega os dois, trazendo esse ministério de reconciliação. E aqui, terminando aqui esses dois últimos versículos de 2 Coríntios, de sorte
que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Apesar de a cruz de Cristo não ter sido citada na carta de Filemão, nós podemos ver que a base do pedido de Paulo a Filemão é a cruz de Cristo. É como se ele pegasse esse texto aqui, de 2 Coríntios, mostrando quem nós somos em Cristo. Nós somos nova criatura, nós somos transformados pela obra de Cristo. Ele pega isso e ele está mostrando na carta de Filemão, de uma forma bem prática, como isso funciona no nosso meio. Se existe uma divisão, se existe algum problema, ele está falando, é assim que vocês devem solucionar, com base na cruz de Cristo, com base naquilo que Cristo fez por nós. Então, ele está mostrando nessa carta ao Filemão, que não é apenas algo, uma libertação de um escravo, não. É uma reconciliação, é um novo modo de pensar, é um novo modo de agir. Por isso que fala lá em Romanos 12, né, a renovação da nossa mente, ela tem que ser constante. Irmãos, a renovação da nossa mente se dá principalmente pelo alimento espiritual. Nós temos que buscar sempre a orientação de Deus na palavra dele, buscar conhecer cada dia mais Cristo, conhecer como Cristo pensa, como Cristo age. Muitas vezes nós temos uma tendência muito carnal, né, fraca, pelo menos eu tenho. A gente toma a decisão nas nossas vidas, depois a gente ora a Deus para abençoar aquilo que nós já decidimos, né? Quando o contrário deveria ser sempre, primeiro, consultar a Deus. Eu quero trocar o meu carro, Senhor, eu devo trocar meu carro agora? É o momento? Eu devo financiar ou eu devo esperar o dinheiro entrar? Eu vou trocar um celular, é o momento para trocar? Será que meu celular ainda não está bom? Eu vou começar a namorar, vou casar, será que essa pessoa é a ideal para mim? Não depois que eu decido, depois eu vou pedir para Deus a minha orientação. Não, primeiro eu busco a orientação de Deus. Então Paulo, nessa carta, ele está mostrando uma nova forma de pensar, que é baseada na obra de Cristo. Nós somos bombardeados, irmãos, diariamente, constantemente, com várias ideias, com vários conceitos do mundo. E muitas vezes, por falta de conhecimento bíblico, por falta de buscarmos a presença de Deus, nós vamos aceitando esses conceitos. E são conceitos contrários ao que Cristo prega. Então, irmãos, que nós possamos buscar cada dia mais transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, viver mais em dependência de Cristo, mais dependência de Deus, lendo a palavra dele, orando cada dia mais. E quando surgir situações como essa na carta de Filemão, que nós possamos buscar esse ministério, assim como Paulo fez, buscando a reconciliação. Não os nossos direitos, muitas vezes, mas buscando o que é melhor para o corpo de Cristo, o que é melhor para a obra de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essa carta de Paulo a Filemão, que nos ensina tantas coisas, que nos ensinam um novo modo de pensar. Nós somos nova criatura, Senhor, nós em Cristo precisamos viver de forma diferente, viver de forma que agrada ao Senhor.
mostrando ao mundo quem é o Senhor, como é viver na tua dependência. Ajuda-nos, Senhor, individualmente e ajuda-nos também como igreja a estarmos sempre buscando a união, buscando o crescimento, buscando ajudar um ao outro nas suas lutas, nas suas fraquezas, suportando um ao outro, mostrando de forma eficiente amor, unidade, temor ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu te peço também que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe o pastor Guilherme, a liderança, cada um dos irmãos, cada um dos ministérios que têm sido desenvolvidos aqui, Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo tudo, abençoando, dando crescimento a cada um aqui, Senhor. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.